Quem é mais antigo aqui no canal deve lembrar que eu falei que as feministas e seus apoiadores não chegaram a esse nível de uma hora para outra. Foram décadas de infiltração em escolas, universidades, fazendo palestras, lançamento de livros, criação de teorias como patriarcado e ideologia de gênero, infiltração na mídia, desconstrução da masculinidade. Então eu vejo, às vezes, muitos sujeitos afoitos nos comentários. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo de formiguinha. Graças à internet nós podemos ver outros pontos de vista. E aos poucos nós conseguimos desconstruir essa narrativa. Nem que para isso precisamos chegar à ruína. Logicamente que a represa feminista ficou barrada nos Estados Unidos e Europa por pura impossibilidade de comunicação instantânea. Mas eis que surgiu dois fatos que ajudaram essa represa que transbordou no Brasil de sopetão. A eleição do Lula e o advento da internet. Se por um lado a internet possibilitou a comunicação instantânea das feministas, também proporcionou a nós a possibilidade de um contraponto. Eu lembro que até meados dos anos 2000 e pouco, você saía com uma garota, mas nunca passava pela tua cabeça uma falsa acusação de estupro. E os homens casados não pensavam que uma simples discussão com sua esposa fosse criminalizada e que ele pudesse até perder o emprego por causa disso. Mas vejam só onde eu fui descobrir uma matéria criticando a postura das feministas. Claro, é uma crítica light, porque parte de uma feminista. Mas já nos mostra que as feministas estão preocupadas. O sinal de alerta está ligado. Essa matéria saiu incrivelmente no Diário do Centro do Mundo, um dos sites mais esquerdistas do Brasil. O título: o feminismo saiu chamuscado por condenar prematuramente Neymar apenas por ser Neymar. Se tem uma coisa para a qual o caso Neymar serviu, essa coisa foi nos fazer questionar nossos métodos. Não no âmbito individual, mas enquanto militâncias feministas ou de esquerda. De ambos os lados estavam apostos o tribunal das redes sociais. Os marmanjos da broderagem, depois de uma breve perícia nos prints deliberadamente expostos pelo jogador, apressaram-se em enquadrá-lo como o homem poderoso que é destruído por uma mulher bonita e maquiavélica. É assim desde Lilith e Eva. Mas e não foi assim que aconteceu? Não foi isso que aconteceu com o Neymar? Por acaso foi inventado? O Neymar não é uma vítima nesse caso? Aqui, obviamente, ela aproveita para atacar os homens, como de praxe. O que se esperar de uma feminista? Mas tem mais. Já a maioria dos grupos feministas e páginas de esquerda estavam prontos para bater o martelo. Culpado. Penso, inclusive, que a sororidade sem critérios com a qual acolheram essa mulher desde o início, pouco favorecida pelos fatos concretos, coitada, pouco favorecida, decorre dessa mania que as militâncias têm de quererem salvar o outro, trazê-lo para a luz de sua própria verdade. Esse impulso de levar a palavra do feminismo às fracas e oprimidas está levando muitas mulheres e grupos à incoerência. Incoerência, hipocrisia, mentiras e ódio contra os homens fazem parte do movimento feminista. Incoerência é uma palavra inofensiva em se tratando de feminismo.
Continuando, fora que acusar um jogador de futebol direitista é sempre um prato cheio, mesmo que a história toda não faça o menor sentido. Narrativamente, bater em Neymar é bom, sobretudo porque ele é Neymar. Engraçado ou deprimente é que eu perguntei a uma conhecida da militância feminista, que postava defesas muito entusiasmadas à suposta vítima, desde que o caso chegou à mídia, se ela não se preocupava com a descredibilização de acusações reais de estupro, que aconteceriam em muito maior escala depois da repercussão desse caso ficasse provado que a mulher estava mentindo. Eis a resposta na íntegra. Nunca a defesa de uma mulher vai ser prejudicial a denúncias de estupros. O que prejudica e tira a credibilidade de uma denúncia é o patriarcado. Daí ela continua. Oi? Então vivemos, enfim, a completa dissolução do indivíduo? Uma mulher não pode estar mesmo mentindo, tentando aplicar um golpe? Preste atenção no que ela disse. Ela foi aqui de uma sinceridade incrível. Uma mulher não pode estar mesmo mentindo, tentando aplicar um golpe? Surprise! Continuando. Ou então tudo bem se todo o movimento feminista tomar partido de uma mentirosa diante da opinião pública? Isso é no mínimo de uma ingenuidade triste. Ingenuidade não. Pura safadeza, pura pilantragem. Ela continua. Na maioria esmagadora das vezes, mulheres que denunciam estupro estão de fato falando a verdade e são descredibilizadas e demonizadas em todas as esferas da sociedade. Aqui ela já mentiu descaradamente. Não há desmoralização de mulheres estupradas. O homem sim está em maus lençóis se for acusado de estupro. Imagine falsamente acusado de estupro. Na favela ele vai parar na fogueira de pneus. Na cadeia, se ele não for apartado dos demais, ele será trucidado. Continua. Mas em casos isolados, mulheres também mentem, como humanas que são. Daí a importância de valorizar e respeitar o indivíduo, que sempre será a menor minoria. Como é que é? Mulheres mentem em casos isolados? Puta que pariu! Mais de 80% das denúncias de violência doméstica são falsas. Isso seriam casos isolados? Em vez disso, os feminismos e as esquerdas se apressaram em acolher a mulher só porque é uma mulher e condenar o homem só porque é um homem. De direita, diga-se. Fecharam os olhos para o fato, socaram a cara da coerência e saíram berrando que é culpa da cultura do estupro. Aqui ela falou bem. É isso mesmo que acontece. Mas esperem que logo ela vai resvalar no piso molhado. E ai de quem tentasse discordar. Aqui vos fala quem quase teve carteirinha de feminista caçada apenas por fazer um convite à coerência. Até então, apenas a exposição dos prints no Instagram, crime de revenge porn, é realmente condenável. Neymar não fez revenge porn. Ele apenas estava se defendendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela continua. Tive comentários apagados em grupos feministas e ouvi que eu estava passando pano para macho. Como se os fatos importassem menos que os achismos, tal qual os terraplanistas. Vivi para ver feministas censurarem a coerência. Ora, só ela mesma para pensar isso. Feministas são incoerentes do começo ao fim. Bem feito para você. Tomara que te escorrassem dos grupos feministas. Ela continua. Ao fazerem isso, desrespeitaram a luta coerente que muitas mulheres ainda tentam empenhar contra a cultura do estupro. Aqui ela volta a acreditar na cultura do estupro. Por isso que eu falei que ela resvalaria no piso molhado. Continuando.
Desrespeitaram todas as mulheres que realmente foram estupradas e lutam por justiça. Mais do que isso, deram insumo às acusações que temos sofrido enquanto movimentos. Incoerentes, patrulheiras, militontas. É isso mesmo. Incoerentes, chantagistas, odiadoras, patrulheiras, militontas e tudo mais. Continua. Graças a isso, tivemos até que lidar com o desaforo da lei Neymar da Penha. Desaforo nada. Isso é só a ponta do iceberg. Esse projeto de lei serviu apenas para formar massa crítica. Logicamente que esse projeto não vai passar, mas ele servirá como formação de massa crítica, de debates. É isso que nós precisamos. De agora em diante, toda a pressão que tentarmos exercer enquanto movimentos, todo o barulho que tentarmos em casos de violência de gênero, tudo isso a que temos chamado de resistência, será ainda mais descredibilizado. E se continuarmos nesse caminho, muito em breve se tornará inútil. Que palavras doces que eu estou ouvindo. É isso mesmo que nós queremos. Minar o movimento feminista. Porque esse movimento não se trata de igualdade. Porque igualdade as mulheres já possuem. O feminismo quer privilégios. E delambuja o grande mote das feministas, que é destruir com os homens heterossexuais. E, consequentemente, com os relacionamentos heterossexuais. Então, esse texto me deixou curioso, porque eu percebi uma preocupação que já começa a tomar conta das feministas. E vocês podem esperar que com isso, uma reação ainda mais virulenta partirá delas. Podem escrever o que eu digo. Até mais.